Vamos fazer uma rápida reflexão para depois podermos ir dormir. Estamos sem eletricidade, somente o fogo aqui. Aconteceu ali um imprevisto na extensão, né? Foi puxada e tem um curto-circuito e isso sugou toda a bateria e está zerada ali praticamente, né? E sugou. Então nossa esperança é que tirando aqui o curto-circuito, amanhã vai encher a bateria. Esse é o momento de nos acalmarmos do dia e vamos falar um pouquinho sobre a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Nós vamos fazer uma rápida reflexão aqui, uma conversa sobre a justiça pela fé. Eu estava comentando, e eu já falei desse livro aqui várias vezes em vídeos, mas eu penso que é necessário enfatizar e reenfatizar. Esse foi o melhor livro que eu já li nos últimos anos, a parte de Bíblia Ellen White, né? Mas que me fez entender a mensagem A Luz Progressiva de 1888, escrita na linguagem do século 21, tá? Quer dizer, dita, porque foi sermões escritos, assim como Jones e Wagner, e agora eu estou lendo esse livro de Jones, tá? Para comprovar se é isso mesmo, que era seberiano, na verdade sempre cita aqui, né? Faz a ponte, e o tema de Cristo em nós é mais profundamente explorado nos sermões de 95, tá? Mas não foi por causa dessa mensagem que Jones e Kellogg se enveredaram para o panteísmo. Não foi o problema da mensagem. Ellen White deixa claro, né? Quantos dirão esse argumento? E justo a mensagem que deve iluminar o mundo com a sua glória vai ser colocada em descrédito por causa que os que estavam pregando acabaram se desviando. Então, não se preocupe, tá? Se tivesse algum erro, né, que teve alguma coisa, Ellen White falou que entende que Jones estava falando sobre crer implicitamente, que não há condições, e de que não é que ela discordava, mas a forma que ele falava podia ser um pouquinho mais branda. Mas o conteúdo ela não discorda, tá? E tem um item também em Wagner, no livro Cristo, Justiça Nossa, a questão de que Jesus teve algum início no passado, ou não. A gente sabe que não, e de que ele não tem vida derivada nem emprestada, tá? São coisinhas assim, pontuais, mas a essência da mensagem está tudo correto, e essa é a luz. Deus escolheu 2 mensageiros, né? Não foi para Ellen White. Ellen White diz que Wagner consegue explicar melhor, mais claramente. Foi do agrado do Senhor, então, amém. Vamos concordar. Estamos aqui buscando renovar a compreensão que eles tiveram. Caiu a ficha, gente, então Cristo pode voltar logo. Não precisamos de uma vida inteira de santificação, já está tudo bem, já. Isso os deixou alegres. E aí eu entendi melhor com isso, mas na verdade está na velha e boa Bíblia, Romanos 8:1, né? Romanos 8:1, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você crê nisso como uma criança? Nós acreditamos nisso ou não? Eu vejo a necessidade de enfatizarmos isso porque nós estamos, às vezes, com uma mentalidade de que o pecado é a transgressão da lei, a gente sabe em teoria, mas não é um estado. Se eu confesso e deixo, não tenho mais pecado. Deus me trata como se eu nunca houvesse pecado. Então já não há nenhuma condenação. Se eu me apropriar desta promessa, eu posso ter o descanso, a paz com Deus, né? Então, quando tiver algum comentário, vamos enriquecer aqui. Eu vou passar para o caminho a Cristo, qualquer texto que você tiver aí, Rúbia, tá? Não devemos fazer de nós mesmos o centro, dando lugar à ansiedade ou ao medo de não sermos salvos. Será que tem alguma coisa que não estou fazendo? Tudo isso afasta o coração da fonte de nossa força. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. Afaste toda dúvida, esqueça seus temores. Não é lindo isso aqui? Esquecer seus temores. Podemos esquecer, amém. Lançar sobre Jesus. Ele carregou, ele fez por nós, né? Então, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? É estar sem pecado? É estar perfeitamente não pecando mais? Não. Exato, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que a versão maldita, nova, moderna, tirou essa parte.
porque é graça barata aí e não mostra condição. E aí é muitas vezes rejeitado. Não, isso aqui também não. Graça barata, né? Mas aí o verso 3 e 4 ali diz o que é viver segundo o Espírito. Silvia, pode ler o que é no verso aí, acho que 3 ou 4. Romanos 8, 3 ou 4. Vamos só ver aqui. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Exato. E o verso 5 agora. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Então, se você se está inclinando para as coisas do Espírito, busca, é consciencioso e quer agradar a Deus, você já está segundo o Espírito e nenhuma condenação há. Então, essa é a boa nova que vai nos dar a motivação Espírito que vai cumprir a lei. Que vai cumprir a lei com a motivação correta. Amém. Não são boas novas? É. Amém. Na verdade, eu acredito que o medo e o receio que muitas vezes temos de esse ou aquele ato nos tirar do céu é a falta de compreensão do caráter amoroso de Deus, né? Sim. Porque quando nós olhamos para o mundo físico, para aquilo que está ao nosso redor, uma criança, quando comete algum erro, ela não vai ter temor de ir voltar para a casa do pai, um pequenininho assim. Ele não vai achar, eu não vou voltar para casa mais, que meu pai não vai me aceitar, então eu vou embora. Eu acho que o mesmo se aplica para com Deus, né? Por mais que tenhamos alguma queda, porque de fato, eu acho que o que complica é o pensamento de impecabilidade, né? Mas nós sempre poderemos contar com o amor de Deus. Isso aconteceu na Idade Média, se perdeu a ideia de um Deus amoroso, e Lutero fez grandes reformas por isso. O Deus que ele olhava era um Deus que não tinha misericórdia, não tinha perdão. Mas quando ele encontrou um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que seu Filho pagasse a penalidade do nosso pecado, porque na verdade a lei reclama morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E isso precisava ser cumprido. Então, na verdade, todo o rigor, toda a sede de sangue que a lei tinha, se cumpriu ou foi aplicada em Jesus. Então, isso realmente é muito boa nova. É igual se chega ali uma pessoa e fala, eu vou matar essa pessoa. Aí vem um amigo e fala, não, deixa ele livre e eu vou morrer no lugar dele. Isso são, de fato, boas novas, que alguém pagou a penalidade do meu pecado. Então, logo, se uma pessoa foi capaz de pagar a penalidade do meu pecado, por que ele não vai me aceitar se eu, em algum momento da minha trajetória, demonstrar fraqueza em alguma coisa? Uma vez que eu não peco por estado, mas o pecado na vida do crente tem que ser um acidente, né? Ou seja, o caráter se revela não por uma boa ou má obra ocasional, mas pela tendência dos atos costumeiros. Praticados. E, assim, o que mais me traz alegria, justamente o que o Severino estava falando, né? Compreender esse amor. Porque esse amor que nos atrai, que mesmo quando eu caí, porque, né, se pecarmos, temos um advogado, né, junto ao Pai. Então, esse amor que atrai, é isso que traz a alegria e a paz. Sim. Não é um amor que repele, ou um sacrifício que foi feito, e a partir de agora, se você caiu, mais de novo, e vai te repelir. Não, ele atrai, porque quando eu olho para mim e vejo quão distinta ainda estou do caráter de Deus, de Cristo, mais eu me aproximo, porque mais próximo eu quero estar. Mais dele eu dependo. Isso, quando eu entendi, me trouxe tão grande alegria, porque agora eu não preciso me esconder, mas me aproximar, porque eu preciso mais, porque eu dependo mais. Ou seja, as trevas que cobrem a terra, eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, Ellen White fala que é a falsa noção de Deus. Satanás procurou retratar Deus como um juiz arbitrário e cruel, que fica caçando o que eu fiz de errado, aonde eu não cumpri Ellen White hoje. Né? Não é essa visão de Deus. Deus quer que o vejamos como um pai amoroso, né? Assim como o Danielzinho faz uma travessura e o paizão lá está junto com ele. Né? Mesmo que dá uma repreensão, mas ele sempre vai ser o Danielzinho do coração do Ara e da Lívia. Ou seja, mesmo se nós fazemos travessuras, né? Então isso é que é interessante. Confessando e, né?
E ele tendo a contrição, Deus não há coberto o pecado. É esse temor que, né? Porque assim, quem tem filho talvez poderia experimentar isso melhor. Esse exemplo, um pai não deixa de amar o filho por causa de uma travessura. Um pai não vai repudiar um filho por causa de uma travessura. Um pai não vai privar de bênçãos físicas, alimento, um filho por causa de uma travessura. Mas o pai também não vai deixar sem aplicar a devida correção. Passar em branco, né? Então, na verdade, o caráter amoroso de Deus é o que precisamos entender mais. Sim. E isso, na verdade, é o cunho da justiça pela fé, né? E é por isso que se nós crermos de que não há nenhuma condenação, Abraão creu em Deus, e isto foi contado como justiça para ele, Romanos 4, verso 3. Então, será que eu também creio de que em Cristo não há condenação? Eu creio como uma criança, Marcos 10, 15 diz que se não crermos como uma criança, não poderemos ver o reino dos céus, implicitamente. Ora, ao que trabalha, verso 4, Romanos 4, 4. Ora, ao que trabalha, a recompensa não é tida como graça, mas como dívida. Deus vai ter que porque eu cumpri certinho. Mas só que temos que cumprir a vida inteira, desde o nascimento até a morte e até as intenções. Porém, ao que não trabalha, quer dizer, deixa as roupas imundas, é o parar de... essa ansiedade do foco nas obras, ao que não trabalha, é o descanso. Hebreus 4, entrar no descanso de Deus. O sábado, hoje que passamos, é um sinal do descanso, de que podemos, né, ter esse repouso, abandonar os temores. Ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica quem? O ímpio, Laodiceia, nós somos ímpios, miseráveis, pobres, cegos e nus. Deus justifica o ímpio, mas como pode? Em outro texto fala que, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. E a sua fé lhe é imputada como justiça. E assim, outro entendimento que me deixa muito feliz é a questão da fé. Porque assim como, né, o exemplo do pai e o filho, daí vem o comportamento do filho, da criancinha também, com essa disposição de crer, de aceitar, de voltar ao pai. Então, de acreditar que o pai realmente o perdoou, de acreditar que o pai realmente o aceita de volta. E que vai esquecer aquilo que ele fez, porque ele o disse. Então, entra aqui a fé. Por isso, somos justificados pela fé. Será Sim. que nós estamos entendendo essa fé? Realmente crendo? Será que é uma realidade em nossa vida? Porque todos eu penso que professam, não, justiça pela fé. Mas que realidade que é em minha vida? Eu não entendia. Eu tentava ler Jones, como eu expliquei, mas com esse livro, gente, eu não ganho nem um centavo fazendo propaganda, é outro ministério, né? Você sabe, é outro ministério, lembra-te lá, são amigos meus, mas, já divulguei porque, sinceramente, eu quero que, né, esta mensagem é que vai, revestida com a armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. É uma responsabilidade, revestir nós, igreja virtual, 7.000, com a capa da justiça. Mas primeiro tem que tirar a roupa suja, que é parar de tentar. Parar com as obras, que são trapos de imundícia. Um detalhe interessante da história de Abraão, do verso 10, né? Que ele, na verdade, ele passou a desfrutar desta paz, como diz o capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificado, tendes paz com Deus, antes da circuncisão. E, na verdade, essa confiança dele se manifestou quando Deus falou para ele sair da sua terra e ir embora. Certo. Ali, naquele momento, ele foi justificado pela fé. Então, assim, se nós formos isolar tudo e pegar só esse ponto, praticamente todos aqui que já deram esse passo tiveram essa experiência, que um dia saíram da sua casa de maneira, digamos assim, para um lugar incerto também. Então, quando eu vejo muitos irmãos que vêm aqui para Capitólio e outros lugares, eu vejo passo de fé. E eu acredito que o Senhor se agrada disso. Aqui já tiveram pessoas que vieram para cá só praticamente com a sua roupa, sem mobília, sem nada. E o mesmo aconteceu com Abraão, né? Deus falou, Abraão, sai para uma terra que eu vou te mostrar onde é. Sim. E nesse momento ele foi justificado pela fé. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele não tinha sido circuncidado ainda. Ou seja, em nossa linguagem,
ele não era perfeitinho. Deus não escolheu porque ele era, ou ele merece. Esse aqui... No capítulo 13 ele contou uma mentira e depois tentou fazer as obras por suas mãos. Mas ele não perdeu esse título, Não perdeu, é isso que nos dá esperança, né? Ele mentiu, fez coisa, né? Pior do que a gente muitas vezes faz, e ele não perdeu o título, ele continuou um filho de Deus. Então Abraão, será que foi um xodozinho de Deus e eu não? Não, Deus não faz essa acepção de pessoa. Né? E aí, Gálatas 3, verso 14... Gálatas insensatos, por que vocês, quem vos fascinou para creres em outro evangelho? Porque vocês começaram bem, crendo, como Abraão, mas aí perderam-se e agora querem terminar com as obras da carne. E aí 3, verso 14, ele também remete a Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Aqui está a conexão com a chuva serôdia. Sabe? Então, pela fé, receber a promessa do Espírito. Crer implicitamente. Então, a ideia era trazer essa mensagem. Em 93, alguns anos, Minneapolis, estava para cair a chuva serôdia e a ideia era corporativa, a igreja. Mas só que agora Ellen White fala, permiti-me dizer-vos que nesta última obra, Deus trabalhará de modo que será muito fora da comum ordem de coisas. Lembraram? E totalmente fora de qualquer planejamento humano. Não vai mais ser corporativo, agora vai ser tabula rasa, assim, né? Tira, virar o tabuleiro de xadrez, tempestade que a gente viu ontem, e os 7.000 espalhados. Vai ser assim agora, mas só que tem que ter essa mensagem, essa compreensão pela fé, porque senão nunca vamos ter essa convicção e a bênção do Espírito Santo. É importante. Quando Israel saiu do Egito, no 2º ano que eles cometeram a idolatria do bezerro de ouro, Deus falou para Moisés, o meu Espírito não vai mais com vocês. E Moisés pleiteou, não nos abandone, a sua presença é importante no nosso meio. E em Êxodo 33, é interessante que tem a ver com isso, a resposta de Deus. O que iria acontecer com o povo, com o fato de Deus estar com eles. Êxodo 33, verso 14. Disse, pois, Deus disse, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Olha. Então, o que a presença de Deus faz na nossa vida? Descansar. E João, o que João 3, João 3, falando sobre Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira, o último versículo é importante do capítulo 3, 3:36. Aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, quando Deus está no meio do seu povo, ou quando Deus está conosco, a palavra diz que nós deveríamos descansar. Descansar. Agora, se nós não estamos descansando, se o nosso coração fica agitado, se o nosso coração fica fribilante com temores, eu acredito que é porque ele ainda não está conosco, porque o texto diz que quando Deus está conosco, independentemente das intempéries, porque o que Israel enfrentou no deserto foram intempéries. Sim. Mas eles descansaram no Senhor. E quando Deus se refere ao seu povo, mesmo naquela condição do deserto, olha como Deus olhava para eles. Hebreus 3, olha como Deus olhava para o povo. Hebreus 3, aqui ele vai falar sobre a rebeldia de Israel. 40 anos, muita rebeldia, mas olha como Deus olhava para o povo. No verso... Todos estão lá? Verso 16, 3:16, Porque, havendo a alguns ouvido, que seria a voz do Espírito Santo, etc., provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Olha como Deus falou. Alguns não ouviram, não todos. Ele está usando uma linguagem muito carinhosa, porque na verdade foi o contrário, praticamente, né? Alguns não ouviram a voz do Espírito Santo. Tá. Se os vossos corações, enquanto diz, hoje se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Ele está dizendo, olha, alguns ouviram e não aceitaram, mas não todos. Só alguns que não ouviram.
não Certo. ouviram. Mas nós sabemos que, na verdade, foi ao contrário. Alguns não deram ouvido. Só que aquele está falando, alguns não ouviram. Tinha 1 milhão, só alguns que não ouviram. Certo. É a visão que Deus tinha do seu povo, né? Ele sempre tentando enxergar, né? O melhor. Isso é porque, na verdade, é a perspectiva. Essa é a perspectiva que Deus tem de nós. Eles precisam de mim, eles são frágeis. Agora, o que precisamos corrigir é a nossa perspectiva de Deus. Exato. E às vezes a confusão que há também nesse meio, eu acho que alguns pendem muito pro fazer, que eu tenho que fazer, e fica na condenação. Enquanto que o outro grupo, às vezes, pensa, não, eu não consigo mesmo, então acaba deixando e pende para o outro lado. Mas, nesse meio, nós precisamos primeiro ter a fé, como nós vimos, né, abrir a porta para que Cristo entre. E agora sim as coisas vão acontecer, porque Ele está vivendo, porque o Espírito dele está em nós. Uhum. E essa compreensão também muda tudo. Ou seja, não é graça barata de Não. que agora não tem que mais se preocupar com as obras. Não é eu... Não, Cristo vai fazer mesmo, uma hora vai acontecer. Certo. E Não deixar. é assim. Não é assim. Eu abrir. Então, porque a gente fala, mas eu tenho uma parte a fazer. Eu faço a minha e Deus faz a dele. Então, qual é a nossa parte a fazer? É cumprir a lei? Não. Não, nós sabemos que não podemos. É deixar Cristo entrar. Eis que estou à porta e bato. É abrir a porta. Mas, Silverino, aí perdi a paciência, errei, pequei. E agora? Então, não funcionou. Aí desespero e não funcionou. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ali é uma cena de julgamento e tribunal. Certo. Quem é o advogado? Jesus. Quem é o juiz, segundo João 5, que recebeu o direito de julgar? Jesus. Quem é a vítima que sofreu uma lesão para se levantar aquele tribunal? Jesus. Jesus é a vítima também. Então Jesus é tudo no tribunal. A irmã White fala assim, não temos o que temer, pois temos um amigo no tribunal. Eu acredito, Daniel, que o desespero pode vir e talvez a falta de ânimo. Poxa, uma semana eu caí nesse delito de novo. Eu acho que novamente seria a falta de uma visão correta de quem é Deus. E eu gostaria de, nesse momento, então, ler, olha só, Caminho a Cristo, de novo, Felicidade Plena, que eu li antes também. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, a vida faltosa, e chegam a ponto de duvidar de se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu gostaria de dizer, a esses eu desejaria dizer, olha só o afeto com que ela se chega, porque são almas preciosas, não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus. Esse ponto, talvez a gente precisa compreender também. De eu caí, eu pequei, eu reconheço isso, eu peço perdão. Ou às vezes nem vou pedir, porque já repeti tanto, que eu estou até com vergonha de ir até Deus. Isso vai nos afastar. Mas não, aqui nós vamos achegar a Ele. Então eu caí, eu pequei e eu preciso dEle. E eu volto. Então nesse ponto é que nós precisamos compreender de não nos afastar. Prostrar-nos muitas vezes aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não. Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. A indiferença e a rejeição faz parte do caráter do homem, não de Deus. Geralmente nós é que tratamos assim uns aos outros quando algum falha. E queremos atribuir isso a Deus, como se Ele fizesse assim também. Mas de todo jeito, assim, talvez de maneira lúdica para entendermos, tudo se constrói tendo um relacionamento como base. O relacionamento precisa ser o fundamento. Eu não sei, assim, cada um aqui teve uma história diferente, mas talvez cada um aqui teve também
um grande amigo na sua infância ou na sua juventude, uma pessoa com a qual existiam muitas trocas, confidências. E esse tipo de relacionamento precisa também ser construído com Cristo. É mais difícil porque Cristo nós não enxergamos o Cristo, mas precisamos enxergá-lo pela fé. Mas a irmã White fala que os anjos que ficam aqui embaixo, ela fala nos primeiros escritos, que quando nós cometemos algum delito, que eles vão para o céu chorando. E aí, na verdade, isso aí deveria causar contrição no nosso coração, mas essa contrição só vem se existir uma troca, um relacionamento, amizade. Então, se eu não construir uma amizade, igual muitas vezes um marido e mulher constrói, o Daniel uma vez falou para mim que não fica longe da Bets, já tem tempo que ele tem independência psicológica dela. É uma troca, é uma relação que existe aí. Então essa mesma dependência, na verdade, com muito mais intensidade, a gente precisa ter com Deus, não ficarmos sem Deus. Por exemplo, quem tem filho aqui, ficar um mês sem ver o filho, imagina que o coração vai ficar... Essa mesma relação precisa ser construída com Deus, porque senão, de fato, o sacrifício de Cristo não vai ser belo para nós. Os anjos, quando pensam no sacrifício de Cristo, eles viram ao vivo. Certamente até hoje eles choram. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez por nós, o que causa o nosso coração? Saber que um ser santo, puro, decidiu pegar toda a nossa imundícia, toda a nossa moléstia, toda a nossa sujeira e colocar sobre si. Isso também deveria compungir os nossos corações e nos levar a tentar ter uma relação mais íntima com Ele. E estudando o Desejado de Todas as Nações, eu creio que nos aproxima mais, por conhecê-lo. Eu assim, dou uma dica, né, de ter isso como contínuo, sempre. Termina, volta, pega outros textos relacionados para ter esse conhecimento, porque muitas vezes, quando eu estou lá arrumando a casa, ou às vezes na horta, lavando a louça, que estou ouvindo o áudio e as lágrimas começam a descer, porque é tão profundo e quando a gente está conhecendo alguém mais e mais, é gostoso, a gente quer ouvir, quando estamos reunidos assim, a gente senta, né, com a pessoa e a gente quer ouvir as histórias, quer saber de onde veio, o que faz. E com Cristo, por que não saber um pouco mais? Por que não buscar nas Escrituras todos os dias, bem cedinho, conhecê-lo mais? Porque quanto mais eu conheço, não há nada tão mais sublime que o amor representado em todas as páginas. É o amor de Cristo por nós. Não tem como eu não me voltar a esse amor. Sim, ou seja, nós não vamos nos salvar pelas obras da carne, mas vamos nos salvar também pelas obras de Cristo. Ou seja, esta é a obra que creiais, não é? Jesus falou. Esta é a obra que vocês querem fazer a obra. Então creiam, crer. Aí está. E as obras que Cristo vai fazer em nós. E nós vamos só colaborar, dar o espaço. Se alguém quer construir uma casa, eu tenho que limpar o terreno, né? Tirar as árvores lá e tal. É colaborar. Mas, né? Ele vai fazer as obras em nós. Acho que é isso. A Bíblia diz que o amor desperta amor. A atenção desperta atenção. E talvez, assim, o que mais tem me ajudado a enxergar Deus como um Deus de amor é entender que nós não podemos compreender a capacidade que Ele tem de nos amar. Pedro, momentos antes da morte do nosso Salvador, ele disse assim: eu vou contigo para qualquer lugar, para a cruz, para a morte, para a prisão, para qualquer lugar. E Jesus disse: olha, Pedro, agora há pouco, se eu não tivesse intercedido por ti, Satanás quis ir andar com você. E ele não, ainda que esses aqui, os discípulos, todos esses podem te negar, mas eu nunca, jamais. Para algumas horas depois, segundo o desejado, no Getsemane, Pedro propôs a fuga dos discípulos. Sim. E Jesus ali olhando aquilo, Jesus ali, manietado, como diz o texto, aquele que declarara amor, ele começou a incentivar os discípulos a fugirem. Irmãos, Jesus nos ama tanto, tanto, que Paulo fala que não dá para entender. E ele começou: Pedro, vamos embora, vamos fugir, vamos deixar que ele sofra as consequências, ele está nos envergonhando. E aí os discípulos todos se colocaram em fuga. E aquele que falou que estaria com Jesus até a morte,
No momento do julgamento de Jesus, Pedro não estava lá. No momento em que ele foi cuspido, escarnecido, Pedro não estava lá. No momento em que ele foi escarnecido diante de Herodes, Pedro não estava lá. No momento em que ele foi levado para o Gólgota, Pedro não estava lá. No momento em que ele foi crucificado, Pedro não estava lá. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus falou, diz a Pedro que eu vou encontrar com ele. Olha a misericórdia. E quando ele falou assim, eu não te negarei, muitas vezes eu tenho essa atitude, não, né? Essa antiga aliança, eu vou fazer tudo que o Senhor mandou, sim, tudo, quero fazer. Antiga aliança, eu vou fazer, quero, não vou te negar, eu não vou te negar, né? Em vez de ele falar, Senhor, tu me conheces, ajude-me na minha falta de fé, né? Sim, Senhor, a tua vontade se faça em mim, como disse Maria, essa submissão, essa rendição, render, né? E parar de tentar fazer as obras. Não está aí o foco, não é por essa frente que vai chegar nas obras, mas é por outra frente, é outra abordagem. Tanto que Pedro teve o primeiro encontro com Jesus, ele podia ter entendido ali que Jesus estava perdoando ele, mas mesmo assim, ele teve um segundo encontro, porque nesse primeiro encontro, Pedro ainda não esteve convicto de que Jesus tinha perdoado ele. Sim. E aí ele foi para Galiléia e foi pescar. E quando a irmã White fala que ele foi pescar, não era simplesmente para distrair, ele estava virando as costas para o seu apostolado. Ele estava querendo dizer, acabou para mim, minha esperança morreu, não tenho mais futuro com Jesus. E Jesus ouvia e sabia de tudo isso. E quando Jesus chegou na praia, o que Jesus tinha para ele? Filho, filho, filho. Sim. E naquele momento Pedro se entregou tão profundamente a Jesus que nunca mais foi o mesmo Pedro. Amém. E ficou feliz quando foi crucificado de cabeça para baixo. Olha, isso mostra o caráter amoroso. Quem é o nosso Deus? Jesus veio a revelar o Pai. E ele teve uma segunda chance, mas talvez nós, sobre quem está acumulada a luz dos séculos, não vamos ter uma segunda chance, está aí o fim do mundo. Ou seja, então sobre crer, todo aquele que nele crer, não é só crer como os demônios creem, de que Deus, eu creio. Não, é se apoderar, se apossar disso, né? E essa fé vai trazer alegria. Então, quando nós sentirmos essa paz, essa alegria, que essa fé traz, então podemos ter certeza de que estamos realmente aceitando como uma criança, aceitando de fato essa vitória. Eu gostaria de ler aqui 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa é a nossa esperança. Que lindo. E eu queria encerrar com a musiquinha. Traz um violão, por favor, aqui. Jesus disse que nós somos os pintinhos e ele a galinha, né? Ele protege. Sim. Exato, o amor é o cumprimento da lei. Exatamente. O amor é o cumprimento, é a essência. Jesus resumiu em 2 mandamentos. Então, por que falou para delegados? Porque perderam Jesus de vista. Isso não é um pecado, mas precisamos recalibrar nosso norte. Perdemos Jesus de vista? Tudo bem, mas então agora vamos acertar, porque Deus quer um povo agora preparado, né? Já ouvimos o rugido dos carros do segundo cerco se aproximando. Deus precisa de um povo pronto. A mesma mensagem que veio quando veio esse quase, né? Quando a nação se arrogou e era para ser lá, se eles estivessem prontos, agora vai vir de vez. É o segundo cerco, não vai ter um terceiro, tá? Então, vai ir quem estiver pronto. Então, agarre-se. É uma boa notícia. Na verdade, é fácil crer como uma criança, né? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cante de novo com o coração. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Decore.
Agora, pois, justificados pela fé, temos paz. Paz. Deus quer que tenhamos essa paz, então poderemos levá-la ao mundo também. Amém? Grande Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por essas boas novas de salvação. Amém. Te agradecemos porque o Senhor é tão amoroso que nem podemos compreender tão grande amor. Amém. Que nos chama, que nos redime, que nos atrai a Ti. E se caímos, Senhor, ainda assim o Senhor nos chama. E isso nos dá alegria, nos dá paz. Essa mensagem, Senhor, enche o nosso coração de paz e alegria. Amém. E nós, Senhor, pedimos que essa mensagem chegue, ó Deus, ao coração dos Teus filhos, aqueles que não estão sentindo essa paz, que não entenderam, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor clareie a nossa mente, a mente do Seu povo, para que o mais rápido possível possam compreender. Possamos, ó Deus, viver essa mensagem. Te suplicamos, Senhor, Teu Santo Espírito, para clarear a nossa mente. E Te louvamos e agradecemos por condescender conosco e nos salvar, e nos chamar, e nos dar essa mensagem. Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.